Olá, pessoal. Tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Vamos para o nosso segundo bloco, falando sobre ações de família. Estamos falando do procedimento especial das ações de família. Entretanto, como diz o CPC, este procedimento ele é aplicado para os processos contenciosos, ok? Então, muito cuidado, porque se for um processo de jurisdição voluntária, onde não tem briga, né, não tem lide, o procedimento é diferente. A gente vai falar disso depois, ok? Então, muito cuidado com isso. Cuidado também com a ação de alimentos, porque a gente tem ação especial, lei especial, desculpe, nós temos lei especial tratando da ação de alimentos, e o CPC, ele acaba tendo uma aplicação subsidiária, beleza? Assim como aqueles outros processos, onde versarem sobre interesse de crianças e adolescentes, onde a gente tem uma aplicação preferencial do ECA e também uma aplicação subsidiária do CPC, quando for o caso, tá bom? Vimos no bloco passado que o procedimento ele é bem simples, porque as peculiaridades, basicamente se referem à audiência de conciliação e mediação, né? Que não pode ser dispensada por vontade das partes, é obrigatória, ok? Pode haver aí a suspensão do processo, a pedido das partes, enquanto estão ali tentando chegar no acordo, não há prazo para essa suspensão, né? É o tempo que for necessário. Existe também a peculiaridade de que quando o réu for citado, ali o mandado, ele não vai ter cópia da petição inicial, ele não vai receber a contrafé, em que pese o CPC assegure que ele tenha acesso ao conteúdo da petição inicial a qualquer tempo, quando ele quiser, mas ele não recebe junto com o mandado de citação, numa tentativa de apaziguar um pouco os ânimos, né? Não acirrar ali a eventuais brigas que possam, conflitos que possam existir entre as partes, tá? Então, são essas aí basicamente as peculiaridades. Pode haver quantas sessões forem necessárias, não existe aquele limite temporal de 2 meses do artigo 334, parágrafo 2º. Agora, não havendo acordo, aí o procedimento é convertido em procedimento comum. Aplicam-se as regras do procedimento comum a partir ali do artigo 335, que trata a respeito da apresentação de contestação pelo réu. Ok? No prazo de 15 dias, contados da audiência. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre o papel do Ministério Público dentro dessas ações de família. Então, começando agora o nosso bloco número 2, vamos falar aí um pouquinho do papel do MP, tá? O artigo 698 fala que nessas ações o MP somente intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido previamente a homologação de acordo. A partir desse dispositivo, a gente consegue visualizar 2 hipóteses de intervenção do MP nessas ações de família, casos em que ele vai atuar como fiscal da ordem jurídica. 2 hipóteses, né, que ele atua como fiscal da ordem jurídica nessas ações. Portanto, você tem que ter muito cuidado, pessoal, porque não é toda a ação de família que o MP vai intervir, tá? O MP, ele não precisa sempre atuar nessas ações, em que pese haja aí uma frequente atuação do MP nessas ações de família, tá? Então o MP, ele tem um papel extremamente importante e atuante no âmbito do direito de família, tá? Mas vamos entender essas 2 hipóteses de intervenção do 698. A primeira hipótese, que seria aquela clássica, né, é havendo interesse de incapaz. Aliás, o próprio CPC, na parte geral, artigo 178, fala que o MP deverá intervir naqueles processos em que houver interesse de incapaz. Porque o MP, ele deve zelar, proteger o interesse do incapaz e assegurar que o incapaz ele tenha ali a decisão, o desfecho processual mais adequado para ele.
tá? Então, havendo interesse de incapaz nas ações de família, o MP intervém. E neste caso, o MP ele vai intervir no processo todo, tá? Vai intervir no processo inteiro, desde o começo, tá? Até o fim. Beleza? Então, é um divórcio, por exemplo, tem incapaz no meio. É uma ação de, sei lá, guarda, tem lá incapaz, vai atuar durante todo o procedimento. A segunda hipótese seria os demais casos, isto é, quando não houver interesse de incapaz em jogo, o MP vai ter uma atuação mais pontual, ele não vai atuar durante todo o processo, ok? Basicamente, ele vai ser ouvido apenas quando houver o pedido de homologação de acordo, tá? Que é a parte final do 698. Deverá ser ouvido previamente à homologação do acordo. Então, nessa segunda hipótese, o processo tramita, sei lá, divórcio, qualquer uma daquelas ações. E aí, não tem interesse de incapaz. Então, o casal, por exemplo, que está se divorciando, ele não tem filhos. E estão lá discutindo sobre a partilha dos bens, etc, etc. Chegam a um acordo. Eles chegam a um acordo e vão pedir para o juiz homologar este acordo. Aí o que acontece? Nessa situação, o MP vai entrar no processo apenas para emitir um parecer antes da homologação do acordo pelo juiz, claro, né? Porque esse parecer, ele será utilizado como subsídio, como fundamento para o juiz decidir. Então, o juiz, né, pega lá o acordo, vê os termos do acordo e vai analisar também o parecer do MP. O que o MP acha daquele acordo. Se deve homologar ou não, aí é uma opinião, né? No caso, o MP vai estar intervindo como fiscal. Então, ele vai ser um órgão opinativo. Vai emitir um parecer. Que, claro, não vincula o juiz. Tá certo? Mas aí, nessa segunda hipótese, o MP não precisa participar do processo inteiro, e sim essa atuação pontual, um pouquinho antes do juiz homologar o acordo, ou pelo menos analisar se vai homologar ou não. Beleza? Show. Isso é o que diz o 698 caput, tá? Acontece que em 2019 o dispositivo recebeu um parágrafo único, que foi incluído pela Lei 13.894, que fala que o MP intervirá, quando não for parte, nas ações de família em que figure como parte vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha. Tá? Então, esse parágrafo único, ele acabou inserindo mais uma hipótese, seria aí uma terceira hipótese de intervenção do MP nas ações de família como fiscal da ordem jurídica. Ok? Pessoal, existe uma íntima relação das ações de família com as causas ou as hipóteses de violência doméstica e familiar. Infelizmente, é aquilo que eu falei no bloco anterior. Quem mexe com direito de família precisa ter um componente sentimental, humanitário mais presente. Porque às vezes, por exemplo, o casal está se divorciando e a esposa vem sendo vítima de violência doméstica e familiar. Então, o marido agride a esposa fisicamente, verbalmente, né? Comete lá uma das hipóteses de violência, e por conta disso ela quer se divorciar. Só que, às vezes, o divórcio, né, na maioria dos casos, né, nesses casos, não é tranquilo. Às vezes, o marido até ameaça, né? Se você entrar em situação de divórcio, se você pedir o divórcio, eu te mato. Né? Tanto que, às vezes, é preciso, nesses casos, haver um pedido, por exemplo, de tutela cautelar, tutela provisória cautelar, tutela de urgência cautelar, por exemplo, de separação de corpos, onde a mulher pede, por exemplo, que o juiz
em sede de tutela provisória, determine que o marido saia de casa, para que a ação possa tramitar de uma forma um pouquinho mais tranquila. Então, a violência doméstica e familiar, ela traz uma fragilidade para a mulher muito grande. Estou falando da mulher porque estamos falando da Lei Maria da Penha, né? Então, claro que é preciso haver toda uma diferença aqui. Essa mulher que está sendo vítima de violência doméstica e familiar, ela pertence a um grupo vulnerável. Ela é vulnerável. E, como tal, merece uma proteção jurídica mais intensa. Então, é muito comum, no âmbito das ações de família, haver essa violência, infelizmente. Por mais que a Lei Maria da Penha tenha trazido avanços extremamente significativos sobre esse assunto, ainda nós temos muitos casos de violência doméstica e familiar. Temos esse problema ainda é um problema muito presente aqui no Brasil. Então, a ideia do legislador foi o quê? Dar mais proteção à vítima de violência doméstica e familiar. A presença do Ministério Público automaticamente gera uma proteção também. Porque aí ele vai estar atuando como fiscal e ele vai estar analisando tudo que está acontecendo. Se a mulher está sofrendo algum tipo de coação ou violência no curso do processo, por exemplo. Até porque a gente pode ter desdobramentos criminais neste caso, né? Aliás, se houver realmente a violência doméstica e familiar, nós teremos desdobramentos criminais no tocante a esse autor da violência, ok? Então, acredito que o legislador ele fez muito bem em incluir essa nova hipótese de intervenção do MP. Acho até que o CPC, quando foi feito, ele deveria ter ficado um pouco mais atento a essa questão. Mas a omissão, ela foi suprida aí pelo nosso legislador posteriormente. Agora, mais recentemente, 2023, nós tivemos a Lei 14.713 inserindo um novo artigo no CPC, no campo das ações de família, o artigo 699-A, que diz: nas ações de guarda, antes de iniciada a audiência de mediação e conciliação, o juiz indagará às partes e ao MP. Então, olha só, vamos grifar as partes importantes para a prova. Nas ações de guarda, então está falando de uma ação de família específica, antes da audiência, o juiz indagará às partes e ao MP se há risco de violência doméstica ou familiar, fixando o prazo de 5 dias para a apresentação de prova ou de indícios pertinentes. Então, aqui a gente acabou tendo, mais recentemente, uma outra hipótese de intervenção do MP. Seria, portanto, uma quarta hipótese de intervenção do MP. Aí nas ações de guarda. Beleza? Então, o que acontece? Na petição inicial, pode ser que a autora da ação, né, estão lá discutindo guarda do filho menor. Opa! Espera um pouquinho, desculpa. Deixa eu voltar aqui, pessoal, que eu acabei só um minutinho. Acabei fechando aqui o slide, mas eu já abro. Então, neste caso, pessoal, o que acontece? A autora, geralmente, aí da ação de guarda, então o casal está lá discutindo. O casal está lá discutindo sobre a guarda. Né? Pode ser que na petição inicial, essa autora, ela coloque lá elementos que levem o juiz a acreditar que haja a possibilidade de violência. Deixa eu voltar aqui aonde a gente estava. Então, aqui, ó.
699-A, que foi incluído pela 14.713. Então, dependendo do que estiver na inicial, o juiz vai fixar esse prazo aí de 5 dias, aonde será possível apresentar prova. Falar, olha, tem violência aqui. Tem violência. O marido está brigando com a esposa, está coagindo a esposa, agredindo a esposa, porque quer a guarda da criança, do adolescente, enfim. Então, essa é uma providência, uma das primeiras providências que o juiz deve tomar nas ações de guarda. Eu digo primeira providência porque antes de iniciar a audiência de tentativa de conciliação e mediação, antes da audiência. Então, apresentou a petição inicial, dependendo do conteúdo, né, dessa petição inicial, o juiz vai tomar aí essa determinada providência de fixar o prazo. Se há risco, né, de violência doméstica ou familiar. Então, na verdade, é uma providência que tem que ser tomada automaticamente pelo juiz. Recebeu a inicial das ações de guarda, ele vai indagar as partes, mesmo que não conste nada na inicial, né? Mesmo que não conste nada, né, na inicial. O que eu quis dizer é que antes dessa lei era possível que houvesse essas iniciais já descrevendo uma possível violência. Aí veio essa alteração, né? Falou, ó, nas ações de guarda, juiz, primeiro tem que perguntar para as partes e o MP se tem risco de violência doméstica ou familiar. E aí vai ter esse prazo para apresentar provas ou indícios, se for o caso, né? Então, cuidado com essa novidade, tá? Porque certamente é um prato cheio para prova. Prato cheio para prova. Muito cuidado mesmo com isso aqui, tá? Para a gente terminar, depoimento do incapaz. O artigo 699 fala que quando o processo envolver discussão sobre fato relacionado a abuso ou alienação parental, o juiz, ao tomar o depoimento do incapaz, deverá estar acompanhado por especialista. Outro problema muito recorrente no âmbito das ações de família é a alienação parental. Tá? É a alienação parental. E assim, pessoal, eu já vi casos de alienação parental gravíssimos. Gravíssimos. Casos que, honestamente, eu jamais imaginei que uma pessoa poderia realmente fazer, né, com o filho. Jogando o filho menor contra o outro genitor. Já vi casos assombrosos de alienação parental, que inclusive causaram danos psicológicos para a criança muito sérios. Muito sérios. Então, assim, alienação parental não é apenas, não, os pais estão de birra, aí fala mal um do outro, a criança ouve. Não. Alienação parental é algo que realmente assusta mesmo quem mexe com isso. E aí, o que o CPC está falando? Quando o juiz for ouvir o incapaz, por exemplo, o menor, ele tem que estar acompanhado por um especialista. Por quê? Porque são casos altamente complexos do ponto de vista sentimental, do ponto de vista psicológico. Alienação parental é algo que pode causar danos permanentes ao menor. Tá? E aí o que acontece? Nós temos uma recomendação que foi expedida pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça, que é a recomendação número 33, que faz uma sugestão, né? Que nesses casos o depoimento pessoal tem que ser feito em ambiente separado da sala de audiência, tá? Participando o profissional especializado, e os participantes devem estar capacitados para este tipo de depoimento pessoal, que é um depoimento pessoal muito delicado, muito específico, tá? Que traz aí
o depoimento pessoal sem dano. A ideia é não causar danos ao depoente. Então, tem toda uma técnica para o depoimento pessoal nesse caso. Tá? Ou, no caso também, né, não só alienação parental, mas no caso de abuso. Por exemplo, abuso de natureza sexual. Um dos genitores abusa do menor. Então, é toda uma sistemática, porque o depoimento pessoal ele não pode piorar a situação do incapaz. Ele já vem com um problema psicológico muito grave. Um abuso ou uma alienação parental. Ao ser ouvido nesse depoimento pessoal, ele vai fornecer importantes subsídios para o juiz decidir o caso e entender o que está acontecendo ali. Só que, apesar desta prova ser importante para o desfecho mais adequado do caso, ela não pode piorar nem agravar a situação do menor. Porque você vai, do incapaz, né? Porque você vai acabar fazendo com que esse incapaz, ele reviva os episódios, ou de abuso, ou de alienação parental. Então é como se você, de certa forma, cutucasse uma ferida que está ali aberta. Percebe? E a ideia é que essa prova não piore a situação. Então, é uma sala separada da sala de audiência, porque a sala de audiência ela pode gerar um certo medo ali para o incapaz, um temor, né? Aquela formalidade toda do poder judiciário. Você tem que ter o profissional especializado ali acompanhando, ok? Até mesmo dando algumas dicas para o juiz, olha, como perguntar, né? Tentar acalmar um pouco a criança, o incapaz, né? Que geralmente nesses casos pode estar nervoso. Né? Então, realmente, aqui o artigo 699, ele é um artigo muito delicado, tá? Porque envolve essas questões de abuso ou alienação parental, e o juiz, ele precisa saber o que está acontecendo. Até porque, muitas vezes, pessoal, a criança, ela não consegue mentir, às vezes, né? Então, a criança, ela fala a verdade. Na grande maioria dos casos, quando ela relata um abuso ou alguma coisa nesse sentido, ela não está mentindo. Claro, tem que ter um psicólogo, né, acompanhando, um psiquiatra, enfim. Mas geralmente a criança fala realmente a verdade. Né, porque ela ainda não, dependendo da idade, ela ainda não adquiriu essa capacidade de mentir, digamos assim. Tá certo? E a ideia é que o ambiente seja acolhedor, né? O ambiente onde vai haver esse depoimento seja acolhedor. Então, o incapaz, ele tem que se sentir à vontade para poder narrar os fatos ali que estão acontecendo, os fatos da vida, né? Então, tem toda uma paciência que você precisa ter, até o incapaz dele se ambientar, se sentir tranquilo, poder se abrir, né? Criar minimamente uma relação de confiança ali com as pessoas envolvidas, para que ele se sinta à vontade de compartilhar esses aspectos da vida dele, né? Ainda que indiretamente relacionados ao objeto da demanda, como aponta o professor Daniel Amorim. Então, aqui a gente vê como que realmente as ações de família, elas são complexas, talvez não do ponto de vista técnico, jurídico, mas do ponto de vista realmente sentimental, psicológico, né? Você não pode chegar lá, coloca, por exemplo, a criança sentada, e aí, o que está acontecendo? A criança vai travar, né? Vai ficar com medo, não vai sentir a vontade para se abrir. Beleza? Então, basicamente agora, pessoal, a gente terminou a análise dos artigos finais que ficaram faltando sobre o procedimento especial das ações de família. Beleza? Então, a gente viu aí o 698, que traz as duas primeiras hipóteses de intervenção do MP, né? Interesse de incapaz, aí ele tem que atuar durante todo o processo. Não havendo interesse de incapaz, a atuação do MP é mais pontual, né? Antes da homologação do pedido de acordo. Temos o parágrafo único introduzido pela Lei 13.000
894, que fala que o MP tem que intervir nos casos de vítima de violência doméstica familiar, quando for parte uma vítima de violência doméstica familiar. Então, teríamos aqui uma terceira hipótese de intervenção do MP, como fiscal, buscando dar maior proteção à vítima de violência, né, doméstica familiar. E, mais recentemente, temos aí também, nos casos envolvendo ações de guarda, essa intervenção aí também do MP, tá? Para a questão envolvendo a possibilidade de existir violência doméstica familiar. Ok? Muito cuidado aí com essa novidade, tá? Muito cuidado com essa novidade. E, por fim, o artigo 699, que trata do depoimento do incapaz naquelas ações em que houver discussão sobre abuso ou alienação parental. Lembrando aí, a título de complemento do nosso estudo, a recomendação 33 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, sobre como proceder a esse tipo de depoimento, né? Que não pode ser aquele depoimento clássico, digamos assim. Tá bom? Então, terminamos aí esses aspectos procedimentais previstos no CPC, no tocante às ações de família. Beleza? A gente ainda vai ter um próximo bloco, né, um terceiro bloco, para a gente concluir o estudo das ações de família, sobre alguns outros pontos, principalmente envolvendo casos de jurisdição voluntária, tá? Que a gente vai conversar aí um pouquinho no tocante às ações de família. Beleza? Então, pessoal, obrigado aí pela audiência, obrigado pela paciência, e a gente se vê no nosso próximo bloco para finalizar o estudo das ações de família. Beleza? Até lá!